Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. No vídeo de hoje vamos falar de uma notícia que acabou de sair. A gente teve aí que Michael Chandler finalmente assinou o contrato com o UFC e já estão escalando ele aí para ser luta de backup caso tenha algum problema aí com Justin Gaethje e Khabib Nurmagomedov no UFC 254. Tá aí uma notícia que a gente já tá esperando há muito tempo, né? A gente fez um vídeo aqui quando o Michael Chandler fez a sua última luta do contrato com o Bellator. Existia uma especulação muito grande para onde ele iria ir, se iria para o PFL, se iria para o Japão, se iria ficar no Bellator, se iria finalmente ir para o UFC. As notícias começaram a ficar mais interessantes quando o Dana White, comentando sobre o Chandler, falou que era um garoto muito interessante, então já dava a entender que o Dana White já estava flertando com a ideia de contratar o Michael Chandler. Não é à toa, porque Chandler é um wrestler condecorado, é um cara que é muito bom no que ele faz, é um trocador empolgante pra caramba, pra quem lembra da trilogia dele ali contra o Ed Alvarez, né? Na verdade não chegou a finalizar a trilogia, mas aquelas duas lutas deles primeiras foram realmente lutas sensacionais. Continua sendo um lutador empolgante e finalmente a gente vai ver uma migração, né? E digo finalmente porque já tem um bom tempo que a gente não vê um lutador top do Bellator migrando pro UFC. Então aquela dúvida que todo mundo tem de que será que esses caras que são muito bons no Bellator, se forem para UFC, eles conseguem vingar? E vou falar para vocês, eu tô bem impressionado sobre como o Chandler tá chegando já, chutando o balde e já chegando de luta backup pelo cinturão. É impressionante a moral que o Chandler tá mesmo, né, cara? Vi direto pra uma luta de cinturão. Mas aí, muita gente veio me perguntar aqui no WhatsApp, né? A gente tem o WhatsApp lá do canal Contragolpe. Por que ele tá entrando e vai lutar pelo cinturão? E aquele pull que o cara tem que ficar da ousada? Será que ele não vai fazer teste da ousada? Será que ele tá fora? Então, gente, eu fui ler a legislação lá da política antidoping do UFC. E esse lance do pull que o cara tem que ficar sobre teste é de um mês, né? Ele tem lá o artigo 571, ele fala um novo atleta que está chegando no UFC, ele tem que ficar pelo menos um mês sob a tutela da USADA, ela podendo fazer testes, surpresas, enfim, fazendo toda a política de exames antidoping para ele poder entrar e disputar. E como essa luta aí do UFC 254 vai acontecer daqui a um pouco mais de um mês, ele tá dentro, tá coberto por isso aí, mas só como esclarecimento de dúvida também, a galera fala assim, e quando o atleta é contratado de última hora e tal, eles têm uma cláusula lá também, dizendo que se o atleta entra para substituir alguém num card de luta em que aconteceu algum imprevisto que o UFC não tinha como remediar, que esse cara pode fazer esse combate aí sem estar dentro do pool da usada. Então o Chandler, ele atende o tempo, que é de um mês, ele vai ficar lá, vai receber os testes da usada, porque tem muita gente, principalmente os adversários dele lá do Bellator, que falam que o Chandler é uma máquina de bomba, que é pesadão e tal, não sei o que lá. Agora ele vai passar pelo crivo dos exames da usada. É outro mundo, né? Eu acho que o Chandler, ele sabe agora onde ele está entrando, ele vai estar muito preocupado com isso. Agora, a pergunta que não quer calar é, beleza, o que acontece com o Michael Chandler de fato? Será que ele vai ser de fato só uma luta backup da luta de Justin Gaethje e Khabib Nurmagomedov? Será que o UFC não tem a ideia talvez de colocar ele para lutar contra alguém nesse card e a luta continuar sendo backup? E aí que a gente tem que voltar um pouco para quais as lutas que a gente teria nesse card, né? E a mais interessante fora a luta principal seria o Tony Ferguson com que enfrentaria o Dustin Poirier. Essa luta acabou não saindo, não porque alguns dos atletas estavam aí não querendo se enfrentar ou por causa de lesão, simplesmente porque o Dustin Poirier falou que as negociações não foram boas e eles não conseguiram fechar, infelizmente. Tudo indica então que agora o Tony Ferguson está à procura de um novo adversário. E a gente já fez, o André na verdade já fez um vídeo comentando, né, sobre como está, por exemplo, o Charles do Bronx, que é um cara que está vindo aí muito bem, né, tá merecendo aí uma chance a disputar contra os tops dessa categoria, e querendo ou não, a gente não pode negar que o Chandler tá chegando já chutando a porta e já se colocando como uma luta backup. Será que a gente não vai ver, por exemplo, o Michael Chandler enfrentando o Tony Ferguson? Muita gente já estava cogitando esse casamento, seria um casamento realmente muito interessante, né? Principalmente colocando que Ferguson é um insano, e do outro lado a gente tem também o Michael Chandler que curte a trocação franca, curte essa luta empolgante. Será que a gente não vai ter um Tony Ferguson e Michael Chandler lutando nesse card e ficando de backup para o Michael Chandler caso alguma coisa aconteça na luta principal? Eu acho que é muito arriscado, porque
lutas com Tony Ferguson não são lutas que o UFC, acredito eu, queira arriscar, ainda que uma chance pequena dela cair. Por exemplo, se a luta ou o Dustin Poirier, ou o Khabib Nurmagomedov ou o Justin Gaethje se machuque, a luta do Tony Ferguson contra o Chandler acabaria caindo, porque o Chandler iria cobrir esse combate. Será que o UFC gostaria de perder uma luta do Tony Ferguson no card, que geralmente é nome suficiente para fechar um card principal? Tá aí uma resposta complicada, né, cara? Porque eu acho que o UFC não gosta de dar ponto sem nó e ter que pagar uma bolsa pro Tony Ferguson aí, pra ele ficar esperando ali, talvez não conseguir lutar. Eu não sei se ele vai casar. Eu acho que ainda tem espaço pro Charles do Bronx conseguir ir pra esse combate, mas eu confesso que pelo modus operandi normal do UFC, não seria nada estranho se o UFC realmente casasse aí o Chandler contra o Ferguson e deixasse esses dois ali pra ver o que acontece na luta principal. Se a luta principal cair, o Ferguson receberia a bolsa dele lá de show, né, por ter aparecido, mas quem iria pra luta do cinturão seria o Chandler. É uma pena que eu acho que muita gente deve estar muito puta, né? Porque o Chandler acabou de chegar, é um cara que é um ex-campeão do Bellator, mas tem uma galera ali que já tá lutando há mais tempo no UFC, o Charles do Bronx como exemplo, né? A gente tem o Dan Hooker ali, que é outro cara que apareceu com uma possibilidade para enfrentar o Tony Ferguson. Essa galera não deve estar vendo essa entrada do Michael Chandler com bons olhos, né? Porque o cara realmente já tá passando uma galera ali. Galera, eu sei, o Michael Chandler não tá chegando já por uma luta de cinturão, mas vamos ser sinceros, já chegar com um backup de uma luta de cinturão significa sim muita coisa, principalmente vindo de um cara ex-Bellator. Então, é no mínimo muito estranho. Vamos aguardar para ver o que o UFC realmente vai definir. Eu vou falar para vocês, tá? Não acho que... Eu tô cansado dessa história de o próximo lutador que enfrentar o Khabib vai ser o matador do Khabib, vai ser o cara a vencer ele. Mas eu tendo a acreditar que o jogo do Michael Chandler é um jogo muito interessante para ver enfrentando o Khabib Nurmagomedov. E eu vou falar para vocês, talvez Michael Chandler seja o wrestler mais habilidoso, e digo habilidoso não porque ele tem só o background, porque se a gente for colocar background, o Justin Gaethje também tem um background, mas um wrestler que coloque-se em prática dentro do octógono com muito afinco. O Chandler dentro do Bellator já levou muito atleta bom pra baixo e é um cara que gosta muito desse jogo de isometria. Como é que seria isso contra o Khabib Nurmagomedov? Será que a gente tinha ali... teria finalmente um embate bem pau a pau entre dois caras querendo levar pro solo o tempo inteiro? Então, eu digo que não acho que vai ser um matador de Khabib, mas é um casamento de luta realmente muito interessante de acompanhar. Não dá pra saber ainda o que vai acontecer, isso tudo que a gente tá falando aqui é muita especulação, a única coisa certa é que ele vai ser de fato o backup, mas eu tô muito curioso pra saber quem vai enfrentar o Tony Ferguson, se a gente vai ver o Dan Hooker ou o brasileiro Charles Bronx tendo uma boa chance de chegar ali pra cobrir essa luta, ou se de fato será o Michael Chandler. Eu concordo. Eu tô torcendo pro Charles conseguir essa oportunidade, mas mesmo que ele lute aí contra o Ferguson, a gente já sabe que tem mais um cara que já entrou na cabeça pras brigas ali, então o vencedor de Ferguson contra Charles ou contra Dan Hooker também entraria no bolo com o Dustin Poirier e com o Chandler aí, pra ver quem vai ser o próximo a disputar o cinturão. Essa categoria realmente é uma categoria muito competitiva, não é fácil ficar entre os tops, mas e vocês? O que vocês acham que vai rolar? Acho que o Chandler vai lutar contra o Ferguson? Acho que ele só vai ficar de backup e quem vai lutar contra o Ferguson vai ser o Charles? Como é que vai desenrolar essa categoria e esse UFC 254 que tá muito, muito aguardado e vai acontecer aí na Ilha da Luta no dia 24 de outubro? Coloca os seus comentários aqui embaixo, se inscreva no canal, a gente se vê na próxima, um abraço, até mais! Até mais!